Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias e acompanhassem a leitura da palavra de Deus nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, a Tua palavra é a verdade, é ela que nos alimenta espiritualmente, é ela que norteia a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. E como nós cantamos aqui nessa manhã, não há melhor lugar para nós estarmos além da Tua vontade. E a Tua palavra nos mostra, nos revela e nos orienta. E nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã ouvidos para ouvir, ó Deus, corações prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala conosco, fala ao nosso coração, livra-nos de toda perturbação e de toda inquietação. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu já falei para os irmãos, no outro domingo, sobre esse momento em que Jesus pronuncia essas palavras. O cenário aqui ainda é o cenário do cenáculo, aquele lugar onde Jesus passa a última noite com seus discípulos. E Jesus está preparando o coração dos seus discípulos, porque Jesus sabe de tudo que está para acontecer, mas os discípulos nem de longe imaginam. Nem passa pela mente deles o que vai acontecer com Jesus e muito menos o que vai acontecer com eles. Mas Jesus, pelo Espírito Santo, já tem uma antevisão. Jesus
sabe todas as coisas e sabe que a situação ela vai ficar extremamente difícil, extremamente complicada. Então, é a última noite de Jesus com os discípulos, são os últimos momentos, e Jesus tem que, da melhor forma possível, preparar o coração desses discípulos. Como é que vão ficar esses discípulos quando virem o mestre sendo preso, espancado, chutado, humilhado, sangrando, se arrastando para morrer numa cruz? Como que eles ficariam diante dessa partida, que seria uma partida extremamente dolorosa, humilhante e aparentemente parecendo uma derrota? Então, Jesus, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, Jesus é o mesmo cenário, é o mesmo momento, é a última noite, e Jesus está então preparando o coração dos discípulos. E quando acontece, Pedro nega, Judas trai, Pedro nega, e depois o Pedro arrasta 7 discípulos com ele para a velha vida. Ele vira para os discípulos e diz: olha, eu não sei vocês, mas para mim é o fim da linha, acabou. Eu vou pescar. E os discípulos disseram: nós vamos contigo. E estão ali pescando, os irmãos conhecem, e se manifesta ali o Senhor Jesus já ressurreto, né? Como aqueles homens, aqueles 11 discípulos, poderiam levar a cabo uma obra tão grandiosa? Eu acho que ninguém, nem nos seus melhores sonhos e imaginação, seria capaz de pensar que aqueles 11 discípulos seriam capazes de levar aquela grandiosa obra a cabo. Medrosos, acovardados, assustados, se escondendo, uma obra de redenção de toda a humanidade. Como levar essa obra a cabo? Então, o capítulo 14, ele fala sobre isso. Ninguém pode realizar a obra de Deus e ninguém pode viver a obra que Deus espera que vivamos se não for pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, presta bastante atenção nisso para ver se você está entendendo o que eu estou dizendo. Ninguém, por melhor que seja, por mais preparado que seja, pode viver a vida que Deus espera que vivamos, se não for pelo poder do Espírito Santo. Tem muito crente que ele vive se debatendo. A sensação que se tem é que ele está escalando uma montanha o tempo inteiro, a vida toda. Ele está ali subindo, pelejando com as próprias forças, e quando ele imagina que chegou ao topo, ele despenca. E vai lá embaixo novamente. É porque ele está indo na força dele. A única maneira de nós vivermos uma vida espiritual vitoriosa é na autoridade e no poder do Espírito Santo. Não existe nenhum homem que seja capaz de viver o padrão estabelecido por Deus, o padrão que Deus deseja que vivamos. O padrão de Deus não é baixo. O padrão de Deus é elevado. O padrão da lei é um padrão santo, é um padrão alto, é um padrão elevado. Mas nenhum homem conseguiu viver o padrão estabelecido pela lei. Nenhum. A não ser o Senhor Jesus. Nem Abraão, nem Davi, nem Jó, nenhum desses heróis da Bíblia conseguiram viver o padrão estabelecido por Deus. Todos tropeçaram. E quem tropeça num ponto sequer é como se tropeçasse em toda a lei. Então, a única forma de nós vivermos esse padrão alto, elevado de Deus, que Deus espera que nós vivamos, é somente
pela ajuda, pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. A única maneira do nosso coração ser vencido é pela presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, domina o nosso ser, então o Espírito Santo leva-nos a viver aquilo que a gente mesmo não consegue. O meu coração está cheio de rancor, de ódio e de ressentimento. E eu não dou conta de botar esses sentimentos para fora dele. Eu quero alimentá-los e me abraçar com eles. Mas aí a presença do Espírito Santo de Deus dentro do meu coração vai quebrantando o meu coração, vai fortalecendo e transformando o meu coração. E quando eu me dou conta, o Espírito Santo jogou esses sentimentos para fora. Estava comentando com alguém a diferença da cultura brasileira com outras culturas, europeia, americana e assim por diante. A cultura brasileira, ela é extremamente erotizada. E a gente sabe disso. Os meninos, desde pequeninos, são expostos, são bombardeados visivelmente pelos outdoor, pelos programas de televisão, e por tudo mais, uma cultura extremamente erotizada. E a gente comentando que a gente assiste aqueles filmes americanos onde você tem um policial e uma policial, um homem e uma mulher, e ambos são parceiros e trabalham juntos sem nenhum problema. E a gente dizendo, se botar um brasileiro e uma brasileira, esse negócio vai dar errado, né? Por causa dessa cultura brasileira, né, que é bastante erotizada. E como pegar um homem brasileiro que vive nessa cultura extremamente erotizada e esperar dele que vença a lascívia que foi colocada na cabeça dele, o machismo que foi instilado, que foi colocado na cabeça dele, que todas estão disponíveis e que ele é um caçador, como? Somente pelo poder do Espírito Santo. É um milagre, é algo sobrenatural. Se fosse esforço humano, qualquer outra religião faz essa proposta. Eu não sei se vocês se lembram, ou se entenderam bem, pastor Ariovaldo pregando aqui, se não me falha a memória, no sábado à noite, ele dizendo que se você está passando por uma dificuldade, vai em determinada religião e pergunta para o líder daquela região, o que eu tenho que fazer para vencer isso? Ele vai te dizer, faça isso, aquilo, aquilo outro. Né? Faz uma peregrinação, faz tantas rezas, mas sempre enfatizando o fazer do homem, o esforço humano, a ascese, ou seja, esforça-te, faz isso, faz aquilo outro, pega a escada, sobe nela e vai subindo com muito esforço que você vai conseguir. Já a fé cristã, não. A fé cristã vai dizer o quê? O que a fé cristã vai dizer? Busca o Senhor. Busca o Senhor. Dependa do Senhor. Renda-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Deixa o Espírito Santo governar esse coração. Deixa o Espírito Santo governar essa mente. Deixa o Espírito Santo dirigir essa vida. Que quando o Espírito Santo dirige, quando o Espírito Santo governa, o pendor e a propensão do Espírito é para a vida, é para Deus e para as coisas de Deus. Agora, esforço humano, vontade humana, desejo humano é carne. E a propensão da carne é inimizade contra Deus. A propensão da carne é morte. A propensão do Espírito é vida. Então, é simples, mas extremamente difícil de entender e de viver. Porque quando nós entramos numa dependência do Espírito Santo, a arrogância tem que desaparecer. E a gente gosta de ser aplaudido como santo, como mais santo, como vencedor. E aqui não existe isso. Não existe
nenhum esforço humano, nenhuma possibilidade humana, só existe aqui dependência de Deus. Ninguém deveria ser aplaudido ou elogiado por viver uma vida cristã santa e santificada diante de Deus, porque não é pelo esforço dele. Assim como também eu não deveria julgar ninguém por não viver uma vida tão santa como deveria viver, porque não depende dele, depende do Espírito Santo de Deus. É assim mesmo, irmãos. É a graça, é a misericórdia, é a dependência de Deus. Não é? Então, é isso que Jesus está dizendo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, marca esse outro aí. Esse outro me persegue desde o seminário. Porque nós gastamos muitas aulas no seminário para entender que esse outro, a palavra grega aí, halos, para esse outro, ela é ao mesmo tempo outro e ao mesmo tempo igual. É outro que é diferente, mas ao mesmo tempo igual. Ou seja, Jesus está dizendo que não nos deixaria órfãos, porque o Pai enviaria outro, que é outra pessoa, diferente de Jesus, mas igual a Jesus. Amém? Em poder, em autoridade e em divindade. Então, esse Consolador que vai ser enviado, olha, convém-vos que eu vá, porque se eu for, eu vos enviarei. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Ou seja, Jesus vai e o Pai envia outro. É outro que é diferente de Jesus em pessoa, porque é outra pessoa, outra personalidade. É o Espírito Santo, mas é igual a Jesus, porque é tão divino, tão santo e possui os mesmos atributos da divindade. Amém? Então, nós que não tivemos o privilégio dos discípulos de andar com Jesus, de ouvir a voz de Jesus, de receber um pedaço de pão das mãos de Jesus, nós não ficamos órfãos, porque esse Consolador aqui, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é tão Deus, tão divino, tão poderoso, quanto o Senhor Jesus. E, como Jesus está dizendo, habitará em vós e estará convosco para sempre. Amém? Então, esse outro aí é outro no sentido de ser outra pessoa, diferente de Jesus, mas ao mesmo tempo dá a ideia de ser igual, em divindade, em poder, em autoridade. A palavra Consolador, que nós tanto ouvimos, que é o Paráclito, em grego, quer dizer advogado, consolador, exortador, alguém que estará ao lado para ajudar. A palavra exortar, na igreja, ela recebeu uma conotação errada, né? Nossa, o pastor hoje deu uma palavra que exortou todo mundo, espancou todo mundo, chicoteou todo mundo. Não é essa a ideia. O exortar na Bíblia é a ideia de animar, de enfiar o ombro debaixo e levantar. Essa é a ideia do Consolador. O Consolador aqui, que Jesus está dizendo que o Pai vai enviar, ele vai te animar. Ele vai te colocar de pé. Quando você estiver prostrando e dizendo, não dou conta mais, não consigo mais, esse Consolador sobrenatural, ele de um modo sobrenatural vai entrar debaixo de você, vai te pegar aqui debaixo das axilas, te colocar de pé
e vai te levar a caminhar. Vamos, porque você consegue, eu estou aqui para te ajudar. Você vai vencer pelo meu poder, pela minha autoridade, eu sou contigo, nunca te deixarei. É assim que o crente vence o mundo. É assim que o crente vence o diabo. É assim que o crente vence a carne. Ou você acha que nós vencemos inimigos tão poderosos pela nossa própria força? Não é. Todos aqueles que cruzarem os umbrais da eternidade e receberem as boas-vindas do nosso bom mestre, vai perceber que conseguiu isso por causa da ajuda desse Consolador sobrenatural. Então, Jesus está prometendo para nós aqui algumas coisas. John MacArthur, na sua Bíblia, ele coloca 5 coisas, mas eu coloquei 3. Jesus está prometendo um Consolador sobrenatural, um Mestre sobrenatural e uma paz sobrenatural. Amém? Sobrenatural, os irmãos entendem, né? Que não é dessa dimensão física, não é dessa dimensão terrena, mas é supranatural, é da dimensão de cima, é celestial, que tem todo o poder e toda a autoridade. Então, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que a presença do Espírito Santo, ela não era sobre todos. A presença do Espírito Santo, ela vinha sobre alguns para realizações específicas. E agora Jesus está dizendo que Ele estará para sempre convosco. Ele habitará em vós e estará convosco numa presença permanente. Amém? Esse Consolador sobrenatural, ele fortalece, dá sabedoria, ousadia, entendimento das coisas de Deus. Tudo isso vem pela presença do Espírito Santo. A mente humana, o raciocínio humano, labora em coisas humanas, pensa em coisas humanas. A mente humana, com toda a sua capacidade, ela não ultrapassa esse teto. Os grandes pensadores gregos da história, eles pensaram abaixo do teto. Eles estão pensando numa maneira de explicar o mundo, a origem do mundo, das coisas, a partir de uma explicação e de um entendimento natural. Mas quando nós temos o Espírito Santo, a influência do Espírito Santo, a nossa mente, o nosso entendimento e a nossa compreensão ultrapassa o teto. Ele leva-nos a entender a dimensão das coisas supranaturais, acima desse mundo natural. Então, se eu quero entendimento espiritual, compreensão espiritual, das coisas espirituais, do mundo invisível, do mundo visível, eu consigo isso pela presença do Espírito Santo. Amém? Atos dos Apóstolos, o livro da Bíblia, foi primeiramente chamado de Atos do Espírito Santo. Lá estão aqueles discípulos assustados, amedrontados, acovardados, e Jesus ressurreto aparece para eles, fica ali uns 40 dias para 50 dias, falando das coisas do reino de Deus, né? E Jesus diz para eles, olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Recebereis poder. Essa palavra poder é muito mais do que aquilo que a gente imagina, né? Recebereis poder e fique energizado. Não, não é essa a ideia. Recebereis poder é capacitação. Vocês, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão uma capacitação sobrenatural. Amém? O que você diria
de um filho seu que você deixasse para ele uma herança maravilhosa e ele vivesse e passasse a vida dele catando lixo? John MacArthur, num dos seus livros, ele conta a história de dois irmãos judeus, filho de judeu. O pai, muito rico, deixou uma herança muito grande para os dois, e os dois, ao invés de desfrutar a herança que o pai lhes deixou, eles passaram o resto da vida acumulando lixo. Acumularam tanto lixo que, quando as autoridades deram conta, havia 70 toneladas de lixo dentro da casa deles. Um tinha morrido no meio daqueles escombros, e o outro estava lá, morto também, no meio daqueles escombros, daquele lixo. E eu fico pensando no desperdício que nós fazemos dessa herança bendita. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, isso aqui é para todo servo de Jesus. Isso aqui é para todo crente. Não é para crentes especiais. Não existe essa ideia no Novo Testamento de crentes especiais. Existia essa ideia no Velho Testamento. Mas essa ideia aqui do Novo Testamento é a presença desse Consolador, desse advogado, alguém que está ao lado para ajudar à disposição de todos os crentes. Mas existem alguns que desfrutam dessa herança. Existem alguns que buscam essa capacitação, que dependem dessa graça. Mas há outros que passam a vida ajuntando lixo, jogando lixo para dentro de casa, à semelhança daqueles dois irmãos. Quando o Espírito Santo desceu ali em Pentecoste, que aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo, e aquilo não é coisa só para aquele tempo, há dois eventos extremamente marcantes na história da salvação, que é a morte de Jesus na cruz e que é o Pentecostes, ambos históricos, realizados de uma vez por todas, e que não precisam repetir, porque já aconteceram historicamente no plano de Deus e na decisão de Deus. Assim como nós não buscamos um novo sacrifício de Jesus na cruz, nós não precisamos buscar um novo Pentecostes. Já aconteceu. As comportas de Deus já se abriram. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Agora depende de nós. Por que que aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo e por que que nós não somos? Se está aí à nossa disposição. O fato é, não vou falar nessa perspectiva negativa, outra hora eu posso falar, mas eu vou falar nessa perspectiva positiva. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram capacitados sobrenaturalmente. E aquele Pedro, pescador, indouto, ignorante, que com quase certeza absoluta não sabia ler e escrever, levanta, prega um sermão, fazendo correlações e conexões com o Antigo Testamento, que não são dele, não é da cabeça dele. Leia lá, é de uma sabedoria extraordinária. Quando ele fala, está escrito, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Davi no Salmo disse, e o teu santo não contemplará a corrupção. É óbvio que Davi não está falando dele, porque se formos aqui no cemitério de Jerusalém, encontraremos a corrupção nos ossos de Davi. De onde lhe veio essa sabedoria? De onde lhe vem essa autoridade para fazer essas afirmações, para fazer essa leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, dos Salmos, com tamanha autoridade, senão
do Espírito Santo de Deus? Uma capacitação, uma autoridade que as pessoas compungidas, tocadas, se curvam dizendo: o que faremos, irmão? Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim possam desfrutar dessa graça de Deus, que é para vós, para os vossos filhos, e para todos quantos ouvirem e receberem. É isso que o Espírito Santo faz. Um Estevão que se levanta diante do Sinédrio e fala com graça tal, com autoridade tal, que as pessoas olhavam para ele e viam o semblante de um anjo. Diante de uma ameaça de morte, ele não temeu pela própria vida, porque estava capacitado. Uma palavra muito comum que a gente usa hoje, né, para vocês entenderem melhor, é como se ele estivesse empoderado. Havia nele um poder, uma autoridade, alguma coisa que movia no coração, na mente, no espírito, nos olhos, na fala, que eram além do natural, era sobrenatural. Ananias e Safira, que chegam na igreja, mentem, e Pedro fala: meus amigos, vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para o Espírito Santo, vocês mentiram para Deus. E os dois caem duros ali, mortos. Paulo, que tem aquele encontro com Jesus, depois vai para Damasco. Ananias vem, impõe as mãos, as escamas caem dos olhos, literalmente, espiritualmente, e diz o texto que ele é cheio do Espírito Santo. E se levanta dali e já começa a pregar o nome de Jesus na cidade de Damasco, e o povo quer matá-lo, eles têm que descê-lo por um cesto pelas muralhas da cidade. Um consolador sobrenatural, uma presença sobrenatural. Eu gostaria de ser muito mais comedido nas minhas palavras, mas não posso. Muitas das mazelas depressivas que nós vivemos hoje, irmãos, é porque nós não desfrutamos da plenitude dessa graça de Deus e da presença desse Consolador. É porque, diz Paulo, para vergonha vossa que eu vos digo, muitos ainda não conhecem Deus. Estão dentro da igreja, mas por causa de nós mesmos não conhecem o Senhor. E não podem desfrutar da plenitude do Senhor. E aqui vale, né, aquela velha história ilustrativa daquele trabalhador que passou a vida inteira sonhando com uma viagem, fazer um cruzeiro, né? E juntou o dinheirinho, pelejou e foi fazer aquela viagem no cruzeiro. E dizem que todos os dias, na hora do almoço, aquele cheiro de comida, aquela comida maravilhosa que saía ali da cozinha e percorria toda a embarcação, ele corria para a cabine, trancava as portas, pegava a bolachinha de água e sal e comia bolacha de água e sal. No último dia, vocês sabem a história, andando ali pelos corredores, encontra com o capitão do navio, o capitão lhe diz: mas nunca te vi por aqui? Nunca te vi no restaurante almoçando conosco? E ele fica ruborizado e vermelho, e fala: o senhor sabe, as condições e tal. Não, mas o que foi que aconteceu? Senhor capitão, o meu dinheiro não me permitia ir ao restaurante para comer. E o capitão diz para ele: mas meu amigo, onde é que você está com a cabeça? A sua passagem te dava direito, te possibilitava almoçar e jantar todos os dias no restaurante.
Tem crente que acha que o que ele recebeu de Deus é só a ausência do inferno. Graças a Deus. Ele só espera em Deus para quando morrer. Ah, morte, venha, porque no dia que eu morrer, eu vou entrar no gozo do Senhor, nos céus, na alegria. E Jesus vai falar, meu amigo, como você é estúpido. A passagem que eu te dei, o passaporte que eu te dei, já te permitia viver nos céus, na terra. O passaporte e a salvação já dá a garantia da presença desse Consolador sobrenatural na nossa vida, irmãos. Nós podemos viver uma vida além dessa que nós estamos vivendo. Nós podemos viver uma vida além de comer, beber, dormir, construir uma casa, criar os nossos filhos. Nós podemos viver uma vida celestial, podemos viver uma vida cheia do gozo de Deus. Meu amigo, você não desfrutou de tudo que poderia desfrutar. Alguns não desfrutam de tudo que pode desfrutar por causa do mundo, por causa dos prazeres do mundo. Outros não desfrutam porque ainda estão ajuntando lixo. Às vezes eu fico ali na televisão, tem um canal que passa ajuntadores compulsivos. Já viram esse? Quem já viu? Ah, não é só eu, né? Não te dói a alma? Não dói a alma ver uma pessoa de bem, que passa na rua catando lixo, ajuntando lixo. Tem irmãos, que está no meio de rato, barata, a casa está toneladas e toneladas de lixo. Aí tem que chamar as autoridades, o psicólogo, o psiquiatra, dar uns remédios para ele lá, e vão tirando o lixo da casa dele, ele está chorando. Mas não, é lixo, não, é lixo. Misericórdia, gente. Nós podemos viver com uma casa limpa, almoçando e jantando na mesa do capitão todos os dias. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, né? Então, um consolador sobrenatural, uma presença permanente, que consola, que fortalece, que levanta. Esse consolador sobrenatural é também um mestre sobrenatural. Versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Mas por que, Senhor, que o mundo não conhece e não vê? E por que a gente vai ver? Pergunta o discípulo, né? Então preste atenção, irmãos. Preste atenção. Tem muita coisa aí que parece que é Espírito Santo, mas não é. Porque o mundo não conhece. O mundo não sabe. Espírito Santo não é emoção. Espírito Santo não é só arrepios. O mundo não pode receber. Pessoas do mundo, pessoas mundanas, não o recebem, não o vê e nem o conhece. Quem é que o vê, recebe e o conhece? Quem guarda os meus mandamentos, versículo 21. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Amém?
Então, quem que é que recebe? Quem é que recebe? Aquele que obedece. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ah, Jesus, eu te amo, tu és o amado da minha alma, minha paixão, aleluia, glória a Deus. Mas não obedece, não ama de jeito nenhum. É um mentiroso. É um enganador. O Espírito está nele, não é o Espírito Santo. Porque o que ama verdadeiramente obedece. Jesus está correlacionando e amarrando isso aqui. Olha aí, está escrito. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O mundo não conhece, o mundo não recebe, o mundo não vê. Quem recebe é quem ama. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Quem ama, obedece. Guarda as palavras. Anda no caminho de Deus. Faz a vontade de Deus. Nesse mundo hoje, né, que a gente chama de mundo globalizado, que quer impor sobre nós uma monocultura, uma cultura só, um entendimento só, é muita gente falando de Deus, é muita gente falando do Espírito Santo, mas nem tudo é Espírito Santo, irmãos. Ah, pastor, o senhor me deixou confuso agora. Então leia a Bíblia. Mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Vida torta, vida desobediente, bagunçada, não condiz com o Espírito Santo. O Espírito que é santo, que habita em lugares santos, em corações santos. O Espírito da verdade que o mundo não conhece nem pode conhecer, habita convosco e estará com vós. É o Espírito que inspira os apóstolos, de tal forma, de tal maneira que o que eles escreveram é a verdade de Deus, porque foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós entendemos as Sagradas Escrituras é pela iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá discernimento de espíritos. Tem algumas coisas que a gente bate o olho, não entende bem, né? Na hora não dá para digerir, você não entende, mas parece que uma luzinha acende e fala, esse trem está errado. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Só que, irmãos, vai chegar num tempo parecido com aquele tempo da igreja de Laodiceia, que a igreja não vai precisar mais do Espírito Santo. Ela vai ter recursos tecnológicos, ela vai ter pregadores, comunicadores tão bons, tão extraordinários, que a gente vai achar que o Espírito Santo está ali, mas ele não está. Você entra lá, sente alegria, sente arrepios, fica comovido, mas é fabricação humana. É coisa de homens. E o Senhor está lá do lado de fora, batendo na porta. Eis que eu bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Botaram o Senhor do lado de fora. Apocalipse 3:20. A gente lê aquilo por descrente, né? Abre o teu coração, deixa Jesus entrar. Mas a palavra ali não é para descrente, a palavra ali é para crente, é para a igreja. Eis que eu estou à porta, ou seja, vocês me botaram para fora. Mas o povo está lá cantando, está pulando, está gritando, está feliz, está alegre, mas não é a alegria do Espírito Santo. E aí, cadê o discernimento?
Não tem? Uma paz sobrenatural. Jesus está dizendo aqui, versículo 27. Olha, irmãos, o dia que eu entendi isso aqui foi uma revelação, viu? Foi um rasgo dos céus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. A paz que Deus dá é uma paz sobrenatural. Ela é celestial. A paz que o mundo oferece, ela é circunstancial. A paz que o mundo dá, ela advém da segurança terrena. Dinheiro no bolso, despensa cheia, estabilidade no emprego, ausência de enfermidades. Está tudo bem em termos terrenos. Essa é a paz do mundo. Por isso que no Salmo 4, o salmista está dizendo, preste atenção, mais alegria o Senhor pôs no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de vinho e de cereais. A alegria deles advém de quê? Da fartura de vinhos e de cereais. E a minha alegria? É o Senhor que põe dentro do meu coração. E a alegria que o Senhor põe dentro do meu coração, ela é sobrenatural. Ela é celestial. É isso, irmãos. Aí qual que é a desgraça do crente hoje? É porque ele quer que o Senhor lhe dê uma paz circunstancial. Ele quer ter uma paz do mundo. E quer fazer o Senhor refém dessa paz. E o Senhor não é refém dessa paz, não é essa paz que o Senhor dá. A paz que o Senhor dá é uma paz sobrenatural. Ah, pastor, então eu não posso ter fartura de vinho, cereais, as coisas não podem estar boas para mim, tem que estar ruim para eu ficar feliz? Não, de jeito nenhum, quem está falando isso é doido. O que a Bíblia está dizendo é que, independentemente das circunstâncias, se a tulha está cheia ou vazia, se a despensa está cheia ou vazia, se a conta bancária está cheia ou vazia, a minha paz não depende disso. A minha paz é sobrenatural. Porque a verdadeira paz, ela começa com a reconciliação com Deus. O indivíduo pode estar nas melhores condições, no auge da vida, na plenitude da saúde, do sucesso, da fama, de tudo que se possa imaginar e desejar. Mas se eu não estiver em paz com Deus, eu não tenho nada. Nada, absolutamente nada. Então, a verdadeira paz, ela inicia na reconciliação com Deus. Deus me trata como um amigo. A verdadeira paz é sobrenatural. Ela não depende das circunstâncias, do dia a dia. Ela é miraculosa. Essa paz é o shalom de Deus. Amém? A ideia do shalom de Deus, lá em Israel, quando um cumprimentava o outro, o shalom Adonai, a paz do Senhor, o shalom de Deus, a paz de Deus, significa que as coisas da vida estão em harmonia. Minha vida interior está em harmonia, porque eu estou bem com Deus, eu estou em paz com Deus, e se eu estou em paz com Deus, shalom. A harmonia começa de dentro, irmãos. A paz começa de dentro, começa do interior. Eu sou pastor, acompanho vocês, converso com muitos e percebo que a vida de muitos é uma perturbação. Ele fala a paz do Senhor, mas não tem a harmonia do Senhor.
Ele está bem circunstancialmente, mas o coração é perturbado. Não bebeu, não bebe, não desfruta dessa paz sobrenatural. É um crente carnal. É um crente do mundo, é um crente mundano, é um crente terreno. Pastor, mas o senhor está sendo maldoso, alienando a gente? Não, de jeito nenhum, é a palavra de Deus. Dá para andar nos lugares altos. Dá para voar com asas de águia, estando aqui na terra. Dá para ter olhos de águia, dá para enxergar além. Dá para viver além. Mas é preciso se render. É preciso entregar. É preciso confiar. Confiar mais do que no orçamento. Confiar mais do que aquilo que se tem. Amém? Só podemos viver a vida que Deus espera que vivamos mediante o poder do seu Espírito Santo. Amém? Como é que está a sua vida? Está como aquele navegante, passando a bolachinha de água e sal? Está como aqueles dois irmãos, ajuntando lixo e desprezando a grande herança recebida do Pai? Vamos orar.